Rosali, seja bem-vinda ao nosso canal. Estou muito feliz em tê-la aqui conosco. Então, pessoal, hoje o vídeo é especial. Nós temos uma convidada muito especial que vai falar sobre um tema de muita importância para nós todos, para todos nós, né? Para quem dá aulas online e que fica um tempo muito grande na internet, nas redes sociais, preparando aula, dando as aulas, e para os professores que agora estão migrando para as aulas online, que também estão muito tempo no computador, né? E, na verdade, ele vai ser importante para todo mundo, até mesmo para os alunos, né? Para todo mundo que Sim. fica no computador. Então, eu vou pedir a Rosali, nossa convidada especial, ilustre aqui do canal, que se apresente para nós. Bom, Luciana, primeiramente, né, agradecer muito esse seu convite. Eu sei da importância que é nós informarmos os professores, e eu sei que depois eles também levam isso para os alunos, e então eu fico muito feliz de estar hoje aqui podendo, né, também fazer parte do seu canal. O meu nome é Rosali, eu sou fisioterapeuta, com algumas especializações aí na área de ortopedia, cinesiologia, que é o estudo do movimento, mas eu também sou terapeuta e instrutora de uma técnica chamada Self-Healing, que chama-se autocura, do Meir Schneider, que ele é um mestre que desenvolveu essa técnica a partir da sua própria deficiência, porque ele nasceu com catarata congênita, ou seja, o cristalino dele já nasceu opaco, então ele não enxergava. E isso, né, há muitos anos atrás, então não tínhamos muitos recursos, porque hoje rapidamente se opera o bebezinho, né, para que entre a luz e ele forme as imagens no cérebro, porque a gente enxerga com o cérebro. E a partir disso, ele ganhou muitas cicatrizes e ele foi considerado legalmente cego. Então, ele passou a sua vida assim em busca, né, de uma forma dele conseguir enxergar. E aí ele conheceu, durante sua adolescência, duas pessoas que o ajudaram muito com trabalhos corporais, baseado num outro método chamado Feldenkrais, que as pessoas que trabalham com exercícios corporais conhecem. E ele também conheceu um rapaz que o ensinou a respeito de uns exercícios para os olhos, baseado no Dr. Bates, que foi um oftalmologista do século passado, que no momento em que ele falava de exercícios visuais, as pessoas achavam que ele era um charlatão. Né? Imagina um médico falando que ao invés de você ou dar óculos ou fazer alguma cirurgia, você fosse falar em exercício, né? Então, mas o Dr. Bates foi assim um visionário mesmo, principalmente para a época dele. E ele conseguiu nos seus estudos mostrar que nós temos uma relação muito grande entre todo o nosso corpo e os nossos olhos, e que se nós estamos em estados alterados de tensão, de ansiedade, ele mede isso até das pessoas que estão falando mentiras. Então, quando Nossa. você fala uma mentira, você enxerga menos. E então, a partir disso tudo, né, o Meir se desenvolveu e ele passou a ter uma visão funcional, ele enxergou pela primeira vez aos 16 anos. Realmente ele enxerga, ele mora, hoje ele é de Kiev, né, lá na Rússia, mas ele hoje não, desde assim, adulto, novo, ele passou a morar na Califórnia, onde ele desenvolveu a escola dele, de ensinar o método. E ele, então, lá na Califórnia, ele tem carteira de motorista. Então, mostra realmente que ele enxerga, porque senão ele não conseguiria tirar a sua carteira de motorista, né? E graças a tudo isso, então, ele traz esses exercícios, a gente estuda, né? Eu estou no método desde 1999. Então, a gente vê, assim, muita mudança para as pessoas que cuidam dos seus olhos. E eu gostaria de até mesmo começar esse tema em si, né, de falar sobre a importância da visão, dizendo que os olhos pertencem a um corpo. E aí a gente
fala assim, poxa, é brincadeira, quem é que não sabe que os olhos pertencem ao corpo, né? Mas as pessoas muitas vezes dissociam isso. Então, ou você cuida do corpo, né? Eu como fisioterapeuta, então, ou as pessoas vêm com uma reclamação do corpo, ou elas vão para o oftalmologista direto e vão cuidar dos olhos, na maioria das vezes, em primeiro lugar, usando um óculos, né? E as pessoas não percebem que os nossos olhos estão ligados ao nosso corpo o tempo todo e essa relação é de mão dupla. Então, todas as vezes que eu não enxergo bem, eu vou colocar isso no meu corpo. E quando eu tenho dores, problemas no meu corpo, problemas posturais, eu também vou colocar muito mais tensão para enxergar. Então, todas as pessoas que querem cuidar dos seus olhos, elas têm que cuidar, assim, com os exercícios, né? Que eu vou falar depois de alguns aqui, mas também precisam cuidar do corpo. Então, hoje a gente está falando para os professores, né? O professor, ele acaba ficando muitas horas numa mesma posição. Se ele está em sala de aula, provavelmente ele está lá, né, ou através de uma mídia, hoje num PowerPoint mostrando, mas ele está em pé, ou ele está numa lousa escrevendo com giz muitas horas, ou ele está muito sentado, ou ele está muito lendo, mas são posturas que sempre trazem muita atenção. Né? Até mesmo preparar a aula. Então ele vai lá, ele pesquisa, ele abre uma página, abre a outra e fica no computador, ou no livro. Então ele acaba tendo muita atenção no seu corpo. E isso, com certeza, vai trazer um estresse visual muito grande. Né? Hoje, sem contar do tempo que ele tem que passar olhando por uma tela de um computador que tem uma radiação, né? Essa luz do computador é muito ruim também, por isso que a gente até recomenda, né, para as pessoas que precisam, né, ficar muito tempo no computador, usar aquela tela, né, de descanso de computador, né, para essa radiação dessa luz, né, não interferir também, mas fora isso, né, nós temos hoje muitos exercícios que podem fazer com que você saia deste foco tão próximo que é ficar numa tela de computador ou num celular, que também é uma coisa muito próxima. Não só para os professores, mas que esses professores possam ensinar para os seus alunos, porque a gente sabe, a tecnologia está aí, né, para engrandecer todos os nossos trabalhos em todas as áreas, mas se nós não soubermos descansar, relaxar os olhos e o corpo, nós seremos candidatos a termos inúmeras patologias, não só as de refração, que é a miopia, ou a hipermetropia, né? O enxergar o problema para enxergar de longe, ou enxergar de perto, um astigmatismo, com os professores já presbiopia, que é aquele que a gente fala, né, tem que esticar o braço cada vez mais longe para poder enxergar, né? Então, não serão só essas patologias, esses problemas de visão, mas teremos problemas muito mais sérios, como uma catarata, uma degeneração de mácula, que realmente pode levar a uma cegueira, não tem, né? Se você não tratar corretamente, não tem volta. Ou as retinopatias diabéticas, né? Que a gente sabe que as pessoas também acabam tendo problemas outros sistêmicos, por isso que eu falei para você que uma coisa interfere na outra, né? Então, um professor que é diabético, se ele não trabalhar a circulação toda do seu corpo, ele pode desenvolver um problema muito sério de visão, né? E também ir para uma cegueira. Então, a gente não quer que nada disso aconteça. Nós temos aí todos os recursos para que a gente possa viver cada vez mais, né? Então, nós teremos aí uma porcentagem aumentando muito da vida das pessoas, mas que vida que nós queremos levar, né? Nós temos que levar uma vida com qualidade. E os olhos estão dentro desse trabalho de ter qualidade para uma vida cada vez mais longa. Então, a primeira coisa que eu gostaria de trazer, né, para os professores, quando eu digo, né, que, por exemplo, eu falei para você, o míope, né, ele tem um problema para enxergar de longe, então,
provavelmente, quando ele precisa, se ele estiver sem o óculos, né? Ele vai fechar cada vez mais os olhinhos para tentar fazer um foco. Isso ele já tem uma tensão muito grande, né? Toda a região palpebral e muscular ao redor dos olhos. E ele leva o pescoço para frente, então ele ainda empurra um pouquinho para frente, né, para poder enxergar. Então causa uma tensão exagerada nessa protusão de pescoço. Se você está desalinhado, né, o pescoço lá para frente, você vai levar toda uma tensão para os seus ombros, para toda a sua coluna, lombar, pernas. Ou seja, todo o seu corpo está tenso só para você se esforçar para enxergar. Então, o nosso primeiro princípio dentro dessas técnicas de self-healing, de visão, é relaxar para enxergar. Então, eu gostaria de convidar os professores agora a fazer uma automassagem. E todas as vezes, né, que o professor tiver que ficar, né, muito tempo no computador preparando a sua aula, ou dando a sua aula pela internet, ele deve se preparar antes. Ele já deve estimular o relaxamento e o aumento do aporte sanguíneo, porque quando você se massageia, você traz o sangue, o aporte sanguíneo maior para a sua periferia. Então, os olhos são os órgãos assim que precisam de muita circulação. Não só essa estrutura que a gente está vendo, mas o nosso centro de visão que fica atrás, aqui atrás, na base da nossa cabeça. E aonde fica a nossa maior tensão, né? Pescoço, que leva uma diminuição de sangue para essa região. Então, a gente fala assim, circulação pobre, e isso a gente vê quando as nossas periferias já estão geladas, então pés e mãos gelados, já significa que você tem uma circulação pobre, né? Então a gente precisa estimular. E se você então tem uma diminuição dessa circulação, você com certeza, com o passar do tempo, você vai diminuindo a sua acuidade visual e pode desenvolver outros problemas, até um glaucoma, por um problema de má circulação nessa região. Então, vamos começar fazendo uma massagem. Você mesmo, né? Pega na sua cabeça. Eu sei que você tá aí com o fone, agora fica mais difícil, né? Com o fone, mas vou tentar, vamos lá. Isso. Então, primeiro só assim, ó, como se você estivesse descolando. Isso, né? Você vai fazendo quase como se você estivesse massageando e descolando mesmo todo o seu escalpo, né? Então, você vai soltando. E aí, você pode colocar movimentos, né? Assim, dentro da sua cabeça, tá? E em toda a região. Aqui nessa região temporal, né? Bem acima, assim, da orelha. Então, a gente tem a orelha logo acima. É um ponto de muita dor para quem força muito a visão. Então, você pega ali, tem um pontinho em cima da orelha, massageie. Solte, solte, solte. Depois disso, você vem para a testa. Como a nossa testa tem tensão. Principalmente a região aqui, ó, da glabela. Porque você força a musculatura para enxergar, né? Então, a gente brinca que as pessoas que parecem até bravas, né? Porque fazem aquele vinco muito forte, por tensão, né? Então, a gente vai soltando essa região da testa, toda a sua sobrancelha, tá? E vamos fazendo círculos ao redor dos olhos. E depois a gente... Toda a parte de bochecha, né? Pode sentir, soltar. As pessoas que têm muita tensão nos olhos costumam ter tensão na região da articulação temporomandibular, que é a de abrir e fechar a boca. Você sente quando você põe a mãozinha aqui, ó, né? Então, solta também. Quanto mais solto, né? Você vai
falar melhor depois, né? Então, para o professor também. Então, a gente precisa trabalhar essa articulação bastante, né? Eu sei que você já trouxe fonos aí, e isso é muito importante, né? A gente trabalhar para ter, assim, uma flexibilidade para poder articular bem as palavras e para poder enxergar. Então, já trouxe aqui um pouco de circulação. A gente já sente que o rosto começa a dar uma esquentadinha. E aí, nós vamos para um pouquinho para o pescoço. Então, solta lá atrás, né? Então, você pode pôr assim, né? A mãozinha assim, a ponta dos dedos, forçar, Assim, né? né? Isso. Você pode dar batidinhas no seu ombro, então, de mão contrária. Então, solta. Isso. Pode ser tapinha também, assim, de conchinha, tá? Então, sempre dos dois lados, né? Isso, então você já vai trazer mais esta circulação. Então, o primeiro, como eu disse, né? O primeiro ponto é o relaxamento. Então, todas as vezes que você força para enxergar, você vai enxergar menos. Então, Desculpa. Perdão Pode te falar. interromper, né? Perdão te Não, interromper, pode mas falar. seria um exercício bom para fazer antes do início das aulas também, né? Exatamente. Porque você falando, eu comecei a pensar, né? E os professores podem comentar aqui também, né? Porque às vezes a gente sofre de dor de cabeça, de alguma outra coisa, e a origem é da falta de visão, de uma visão não tão boa, né? E você está falando Exatamente. assim, é um conjunto, né? É um conjunto. Isso mesmo, né? Então, você está trazendo as suas tensões do corpo. Vamos lembrar também que o nosso cérebro, quando você coloca ele para pensar muito, né? Ele usa muita glicose, né? E ele acaba, e muitos outros nutrientes, e hidratação, como você bem fez agora, tomar lá um É golinho de sempre uma água. água aqui do lado. Isso. Então, quando a gente acaba de usar muito o cérebro, pois para pensar, pois para fazer, né, todas as nossas conexões, a tendência, pelo estresse que você passou, é ter dor de cabeça. Então, você deve realmente, antes de iniciar a sua aula, faz um pouquinho, que você vê coisa de 2 minutos, né? Essa soltura. Claro que durante o dia, né, a gente fala, se você está muito tempo no computador, você tem que fazer pausas. E eu vou falar das pausas também. Mas você pode, nessa pausa, soltar novamente a sua cabeça, soltar novamente o seu ombro, né? Para manter essa circulação ativa. E ao término, né? Beber muita água. Então, a gente tem que repor os nutrientes para o cérebro funcionar bem e para os olhos também. Então, como nós falamos, é um conjunto de coisas para que você tenha uma boa visão. Então, a primeira coisa, nós vamos relaxar através desta massagem. Uma outra coisa importantíssima para o nosso enxergar melhor é piscar. É assim, quase que 100% das pessoas que ficam muito tempo no computador ou no celular piscam pouco. E piscar leva lubrificação para os olhos. Olhos secos não enxergam bem. É só você fazer um teste. Pega qualquer coisa e fica lá fixada, olhando, 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 olhando. Chega uma hora que aquilo embaça, você não enxerga mais. E a gente não percebe que nós ficamos muito tempo atentos ou a uma leitura, ou a um vídeo, ou uma explicação, e nós ficamos com olhos vidrados, né? Aquele olho fica inflexível. Então, piscar, piscar, piscar faz parte de enxergar. É flexibilidade. E o que seria um bom piscar? Com uma contagem de mais ou menos 3 segundos. Então, 1, 2, 3, pisca. 1, 2, 3, pisca. Isso de uma forma de exercício. Para que isso depois se torne automático. Então, eu tenho que estar conversando com você e tenho que estar piscando. Se eu não demorar muito para piscar, eu vou começar a ter secura. E a secura realmente traz muitos problemas de córnea, principalmente, né? Então, a gente precisa ter essa flexibilização. Um exercício que a gente pode fazer para piscar é
trabalhar a nossa rotação de pescoço, já para trabalhar também a tensão, né? Tirar a tensão, juntamente com o piscar. Então, eu vou girar o meu pescoço de um lado. Primeiro eu vou fazer explicando parte por parte, né? Para o outro. E ao mesmo tempo, eu vou piscando e vou observando essa passagem de um lado para o outro. Então, ó, eu começo aqui. Então, eu vou piscar, 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 piscar. Cheguei no outro lado. E volto. Pisco, 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 pisco. Essa rotação piscando, né? A gente deve fazer mais ou menos umas 5 vezes. Só de você fazer isso, você já lubrificou os seus olhos, você já tirou esse foco enrijecido, que é olhar sempre para o mesmo ponto, que é uma das coisas que acontece quando a gente também utiliza óculos, a gente está sempre olhando no mesmo foco. E a gente deixa de ter uma movimentação natural dos olhos. Então, eu preciso piscar para lubrificar, para tirar um pouco essa imagem vidrada de ficar com os olhos arregalados. Já estou soltando o meu pescoço para ter mais circulação. E vou dar a oportunidade para os meus olhos de olhar outras coisas, além da tela do meu computador. Então, a gente precisa reviver, né, a vivacidade que é mexer os olhos, que a gente vai perdendo com o envelhecimento. Quando nós somos crianças e temos, entre aspas, né, uma visão normal, uma visão que enxerga bem até, a criança tem um olho curioso, ela olha, 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 olha. E isso é porque nós temos, assim, dentro dos nossos olhinhos, né, uma movimentação que chama de movimentos sacádicos. Ele escaneia toda a imagem rapidamente para formar a imagem no cérebro. Quando eu vou envelhecendo, esses movimentos eles vão mais devagar. Se eu não estimulo isso para ter a curiosidade de ver, a tendência também é eu diminuir a minha acuidade visual, mesmo que eu não tenha nenhuma patologia, é o envelhecimento do olho, né? Então, esses movimentos vão ficando mais devagarzinho. Então, eu preciso voltar a ter a curiosidade de olhar para alguma coisa. E se eu estou sempre dentro do computador, que curiosidade que eu vou ter, além de ver aquele vídeo ou ler aquelas mesmas letras? É sempre o mesmo estímulo para os meus olhos. Então, quando eu olho aqui ao redor, eu vejo a minha estante, aqui eu estou vendo, tem aqui uma janela na minha frente, eu estou vendo outras coisas além disso. E isso são estímulos pequenos, né? Não é falar assim, eu vou ter que deixar horas de olhar para o meu computador, também não. Eu vou continuar trabalhando, mas eu tenho que estimular os meus olhos de outras formas, né? Isso que é muito importante. Então, eu já falei em relaxar, eu já falei em piscar, e como eu falei para você, né, que eu tô aqui o tempo todo olhando para o mesmo foco, o que eu preciso? Eu estou só trabalhando um tipo de visão, que é a visão central, que é a visão que mais se desgasta com o mesmo tipo de olhar, né? E com o envelhecimento. Isso eu nem falei em patologia nenhuma, mas isso é do envelhecimento, né? Eu já vou gastando demais a minha visão central. Então, quem que eu preciso acionar para eu poder enxergar melhor? Para me ajudar a eu não desgastar tanto a minha visão central? É a minha visão periférica. Então, perceba agora, né? Eu olhando para você, o que mais eu estou vendo sem olhar, né? Então, aqui do meu lado, eu estou vendo coisas e outras coisas, eu continuo olhando para você. Em cima, eu também estou vendo e abaixo também. Eu não tirei o meu olhar de você. Então, eu tenho certeza que na sua sala aí, você, olhando para mim, vai conseguir observar, perceber, né? Que tem outras coisas na sua lateral. E eu preciso que essa visão se amplie, né? Para ajudar a eu ter uma visão tridimensional e poder enxergar cada vez melhor. Então, de que forma que eu faço isso?
simplesmente estimulando a minha visão periférica. Bom, então, para que o vídeo não fique muito longo, e a Rosali tem muita coisa, a doutora Rosali tem muitas coisas interessantes ainda para trazer para nós, nós vamos fazer uma segunda parte. Então, fiquem atentos aí no canal para a segunda parte do nosso vídeo. Então, até o próximo vídeo.